O termômetro, ele mede a temperatura e ele não tem capacidade para alterar a temperatura. Então imagine um termômetro que você põe debaixo do seu braço para medir a sua temperatura. Ele vai colocar ali 38, 38.2, 37, alguma coisa. Eu esqueci qual é a temperatura agora ideal do corpo humano. 36,5. 36,5. Então eu falei aqui, já era febre, né? 38 já estava com febre, desculpa. Mas então o termômetro vai medir e vai dar essa temperatura no seu corpo. Apenas isso. Ele vai dizer: ou você está quente, ou você está frio. Ou você tem febre, ou você não tem febre. Isso é o que o termômetro faz. O que o termostato faz? Ele tem capacidade de alterar a temperatura do componente que ele é colocado. Então, por exemplo, se coloca um termostato na água, ele pode fazer com que aquela água fique aquecida e a temperatura daquela água aumente. Então o termômetro diz: é isto e ponto final. O termostato ele diz: está frio, eu vou aquecer. Está superaquecido, eu vou amenizar a temperatura. Nós, irmãos, escute que isso é um princípio espiritual que você precisa aprender, principalmente nesses dias que nós estamos orando e jejuando. Você não pode ser um termômetro, você precisa ser um termostato. Amém? Você não pode ser um crente termômetro, porque o crente termômetro ele vai dizer: está quente, então eu vou ficar aquecido. Está frio, então eu vou ficar frio. Está morno, então eu vou ficar morno. A maioria das pessoas são assim. Elas chegam em um ambiente e elas se acomodam na temperatura daquele ambiente. Então se o ambiente está muito quente, elas se aquecem. Se o ambiente está frio, elas ficam frias. Deus chamou para mudar temperaturas. Diga: Deus me chamou para mudar temperaturas. Diga isso para o abençoado que está aí do seu lado: Deus te chamou para mudar temperaturas. Aleluia. Então, irmãos, eu aprendi isso e eu faço isso. Eu chego no lugar, eu sinto a temperatura. Eu sinto a temperatura do lugar. Eu não fico reclamando da temperatura do lugar. Onde eu chego, é na célula, no culto, numa reunião, numa conferência, eu não reclamo da temperatura. Eu penso: o que eu posso fazer aqui para aquecer mais esse lugar? Então quando você chegar aqui no culto, você tem que chegar aqui para aquecer o culto. Quando você for para a reunião da célula, você precisa ir para a reunião da célula para aquecer a reunião da célula. Então você precisa chegar ali e dizer: eu vou incendiar isso aqui, eu vou aquecer isso aqui, eu vou começar a orar, esse louvor vai estar cheio de unção, essa pregação vai estar cheia de unção, eu vou orar aqui, essa reunião vai aquecer, vai ter gente curada, batizada no Espírito, cheia da presença de Deus, cheia do poder de Deus. Amém, irmãos? Então não seja mais um termômetro, seja um termostato. Glória a Deus. Posso contar com você? Aleluia, porque nós estamos numa campanha de oração e jejum, e essa é a última semana. Hoje, até o próximo domingo, nós estaremos entrando na última semana da nossa campanha de oração e jejum. E este semestre a campanha tem o tema Movidos pelo Espírito. E o que nós estamos ensinando, lendo, meditando, orando, compartilhando, é que nós possamos realmente nos mover em Deus e fluir em Deus. Então estamos procurando ensinar a igreja, em cada encontro, em cada reunião, como você pode fluir em Deus, como você aprende a fluir no Espírito Santo. Então o que eu quero ministrar hoje é isso. Eu vou ler apenas 3 textos e vou meditar com você junto a esses textos. Abra em João, Evangelho de João, capítulo 3, e fique ligado, porque o Senhor vai falar com você. João 3, versículo número 1.
João 3, versículo número 1. Nós vamos ler até o verso número 8. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Nós estamos transmitindo pelo YouTube. Se você quiser entrar no nosso canal Manaim TV e enviar essa ministração para alguém que não está aqui, está em outra cidade, outro país, está em casa enfermo, envie para alguém essa ministração, certamente irá abençoá-lo. João 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então um homem chamado Nicodemos, mestre da lei, religioso, um homem que conhecia toda a lei, conhecia toda a velha aliança, conhecia todo o Antigo Testamento profundamente. Esse homem, ouvindo a respeito de Jesus e o que Jesus estava realizando, o que Jesus estava fazendo, ele foi de noite ter com Jesus. Alguns estudiosos dizem, e isso é muito evidente, de que a procura dele por Jesus à noite foi por vergonha, ou foi por uma certa preocupação do que o seu partido, os fariseus, diriam a respeito dele. Procurar um homem que não era visto como mestre da lei, não era visto como um rabino. Jesus era visto como um homem comum. No verso número 3, veja que ele reconhece que Jesus é de Deus, Jesus veio da parte de Deus. No verso número 3, Jesus então responde a ele: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, para ver o reino de Deus, há uma condição. Para entrar no reino de Deus, há uma condição. E a condição é nascer de novo. Amém, amados? Pouco se fala hoje a respeito de novo nascimento. Normalmente as pregações não se baseiam muito no novo nascer, no nascer de novo, ou no novo nascimento. Mas o novo nascimento é fundamental, porque para qualquer pessoa fazer parte do reino de Deus, ela precisa ter essa experiência. Porque garantir a sua eternidade, garantir a sua entrada no céu, viver com o Senhor para sempre, não é garantido pelo tipo de religião que se tem, pelas obras boas que se faz. Não é essa a garantia. Jesus está dizendo que a porta de entrada, o caminho para que alguém veja o reino ou entre no reino, é nascer de novo. É experiência de salvação, é experiência de conversão, é experiência de olhar para o Filho de Deus, Jesus Cristo. Eu não vou ler isso hoje, mas se você ler todo o capítulo 3 aqui de João, você vai ver que Jesus, ele vai dizer que da mesma forma que a serpente lá no deserto foi alçada, foi hasteada, e quem olhasse para a serpente no deserto, que havia sido picado pela serpente, era curado. Jesus também diz que quem olhar para o Filho do Homem será salvo. O Filho do Homem é Jesus Cristo, amém? Então, para ser salvo é necessário olhar para Jesus. Para ser salvo é necessário crer em Jesus. Para ser salvo é necessário entender que Ele é o único e suficiente Senhor e Salvador. Isso é fundamental. Eu sei que é óbvio para a maioria das pessoas que aqui está, mas este é o caminho, esta é a porta de entrada, o novo nascimento, amém? Há pessoas que às vezes estão na igreja, elas gostam do culto, elas gostam de ir à reunião de célula, elas gostam de ouvir a Bíblia. Esses dias mesmo a minha esposa disse para mim: olha, eu conheço pessoas, elas nem são convertidas, elas nem frequentam uma igreja, e elas estão estudando a Bíblia. Ela compartilhou isso comigo, porque é uma moda hoje, todo mundo fala de Deus, todo mundo fala de Bíblia, mas isso não garante a vida eterna.
Sabe, uma pessoa pode estudar a Bíblia a vida toda e ir para o inferno. Uma pessoa pode se dizer de tal religião a vida toda e ir para o inferno. Uma pessoa pode ter nascido no lar evangélico, católico, cristão e ir para o inferno. Porque Jesus está dizendo, só pode entrar no reino quem nascer de novo. Aí Nicodemos, embora era um homem extremamente culto, inteligente e estudado, ele não entendeu o que Jesus estava dizendo. Verso 4, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Então, Nicodemos caiu no erro que nós muitas vezes caímos, querendo entender as coisas espirituais com a mente natural. Essa é a grande pedra de tropeço para muitas pessoas se converterem, para muitas pessoas entrarem no reino de Deus, porque elas querem entender as coisas do Espírito com a mente racional, com o intelecto e não pela fé. As coisas de Deus são vistas, ouvidas e recebidas unicamente, exclusivamente por meio da fé. Nicodemos disse, então, eu sou um cara velho, como é que eu vou nascer? Posso eu voltar no ventre da minha mãe e nascer pela segunda vez? Aqui já Jesus vai responder de certa forma contrariando qualquer pensamento, qualquer ideologia, qualquer filosofia de que alguém vai nascer de novo, fisicamente, naturalmente. Alguém morre e depois de um tempo nasce de novo, ou reencarna. Jesus vai dizer, não. Olha a resposta de Jesus para Nicodemos. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Diga amém. Primeiro Jesus disse, quem não nascer de novo não pode ver o reino. Agora Jesus está dizendo, para entrar no reino é necessário nascer da água e do Espírito. Porque a obra de novo nascimento é uma obra feita pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que testifica no nosso espírito que nós somos pecadores, que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. Então, de forma instantânea, sobrenatural, você deixa de ser um homem, eu e você deixamos de ser um homem e uma mulher perdidos, cativos pelo diabo, condenados à morte, e instantaneamente nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Essa é a maior obra de Deus. Essa é a primeira obra do Espírito Santo em sua vida. Por isso que Jesus disse, essa obra é feita pela água e pelo Espírito. Não são duas coisas diferentes, são as mesmas. Água e Espírito, a mesma coisa, obra de Deus, obra do Espírito Santo. Então, para que alguém nasça de novo, essa pessoa precisa do Espírito para ser purificado, para ser regenerado, para ser renovado. E agora ele deixou de ser um pecador e se tornou um filho de Deus. Essa obra acontece por meio do Espírito Santo. Irmãos, irmãs, tudo que Deus vai fazer é a partir do novo nascimento. Tudo que Deus vai fazer em sua vida, salvar, curar, levantar você, ativá-lo, chamá-lo para o ministério, construir Cristo em você, torná-lo uma coluna de edificação na casa de Deus, levá-lo você a ser uma bênção para outras pessoas. Escute, tudo que Deus faz começa no novo nascimento. Pastor, como eu sei que eu nasci de novo? Você creu em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Você creu que não são as suas obras que salvam você, mas é Jesus? Você abriu a sua boca e confessou Ele como Senhor da sua vida? Você fez isso, então você nasceu de novo. Começou a obra de Deus, e você tem a garantia de que no céu você viverá eternamente. Você tem garantia que você é um filho de Deus. Versículo 6, olha o que Jesus vai dizer: o que é nascido da carne é carne,
O que é nascer da carne aqui? É um nascimento natural. Quem nasceu naturalmente é natural. Quem nasceu da carne é carne. Agora, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então há dois nascimentos. Há o nascimento natural e há o nascimento espiritual. Há o nascimento natural e há o nascimento espiritual. De maneira que o nosso papel hoje de salvos é levar outros a serem salvos também. Nós precisamos pregar para que outros tenham a experiência do novo nascimento. Não basta chamar alguém para vir à igreja, isso é uma porta de entrada. Não basta convidar alguém para ir a uma célula, isso é importante que você faça, mas é necessário orar e pregar o evangelho de Cristo para que esta pessoa possa nascer de novo. É possível às vezes alguém que está meses em uma igreja e não tenha nascido de novo. É possível que às vezes alguém congregando em um lugar e não tenha nascido de novo. Então ela precisa permitir que o Espírito Santo a convença, e então ela terá dentro do seu coração um testificar. Ela terá dentro do seu coração uma certeza, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Amém. Qual é a garantia que você tem disso? Você vai dizer: eu sei que sou. Mas qual a certeza que você tem? Tenho certeza, eu sei que sou. Há um testificar, há uma certeza dentro de você. Amém, amados? Agora, a partir do novo nascimento, a obra de Deus não terminou em nós. Agora eu vou começar a pregar a mensagem de hoje, porque a partir do novo nascimento, há uma obra do Espírito em nós. João, ele vai dizer ali, ou melhor, Jesus, e João escreve no verso número 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Verso 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. A gente não vê o novo nascimento, a gente não percebe o novo nascimento, nós não enxergamos o novo nascimento. É como o vento, você não percebe, mas você sente. Você não tem como tocar, mas você sabe. Você não tem como medir, mas você sabe. Você sabe. Quem é nascido de novo sabe que é. Quem é nascido de novo sabe: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Isso está escrito, está testificado no meu espírito, e ponto final. Amém, amados? Porém, Jesus, ele vai falar nos evangelhos que a obra do Espírito Santo não para no novo nascimento, que o propósito de Deus é que agora que você nasceu de novo do Espírito, você se torne uma pessoa cheia do Espírito. Quer dizer, a primeira obra do Espírito foi levar você ao novo nascimento, convencer você por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Mas agora, o Espírito Santo habitando em você, ele quer tornar você um crente, ele quer tornar você um filho, uma filha cheia de Deus, e que aprendeu a fluir em Deus. João capítulo 7, versículo número 37. João 7,37, quando Jesus falou sobre isso, que nós vamos ler, Jesus estava na Judéia, em Jerusalém, estava havendo uma das festas judaicas, em que todo judeu deveria ir para Jerusalém, participar dessa festa. Judeu religioso, ele precisava durante o ano algumas vezes ir a Jerusalém para comemorar algumas festas por causa do templo. Então havia a festa da Páscoa, que o judeu precisava estar, havia a festa do Pentecostes, que hoje nós pensamos que foi a descida do Espírito Santo, Pentecostes, mas era uma festa hebraica, era uma festa de colheita, e existia uma outra festa que era a festa dos tabernáculos.
Então, para que eles lembrassem de que durante muito tempo eles moraram em cabanas, principalmente quando eles saíram do Egito, e eles foram peregrinos durante muito tempo, e eles não poderiam esquecer daquilo. Então, Jerusalém estava cheia de muitas pessoas e Jesus estava ali também. Então, no versículo 37, num determinado momento, em que Jesus ele está ensinando, ele está ministrando, ele está falando com as pessoas, num determinado momento, Jesus se levanta e ele faz uma declaração muito importante. João 7,37, achou aí? Amém? Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então Jesus ele está se apresentando como aquele que sacia todas as nossas necessidades. Amém. Porque você tem fome, você tem sede do alimento natural. Lidar com fome é uma coisa que nós estamos lidando agora nesses dias. Se você está jejuando, você está lidando com fome, né? Porque você tem vontade de comer, mas você está se abstendo do alimento. Você está dizendo: olha, nesse período, nesse horário eu não posso comer. Ou se o seu jejum é algum tipo de jejum restritivo, talvez esteja acontecendo a mesma coisa. Então, Jesus está dizendo, não é desta fome do alimento natural, não é a sede da água. Ele está falando de uma necessidade espiritual. Se alguém tem fome, se alguém tem sede, venha a mim que vai ser saciado. O problema não é ter fome nem ter sede. O problema é quando você tem fome e sede e não sabe do que é. Isso é sempre perigoso. Tem gente que fala assim: eu estou com uma vontade de comer uma coisa, mas não sei o que é. Isso é perigoso. Aí eu estou com uma sede, eu quero comer, beber uma coisa, mas não sei o que é. É perigoso, porque às vezes essa fome te leva ao pecado, te leva a querer fazer algo diferente, que tira você do centro da vontade de Deus, do centro do propósito de Deus. Então Jesus está dizendo: olha, quando você tiver uma sede, uma fome, e você não souber do que é, vem a mim que eu vou saciar você. Eu vou te alimentar, eu vou te encher. Você não precisa saciar a sua fome e a sua sede com nenhum subterfúgio terreno, porque eu posso saciar e alimentar você. Agora o versículo 38. Quem crer em mim, quantos creem nele? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia. Quem crer em mim, do seu interior, aponte para o seu interior, diga: daqui fluirão rios de águas vivas. Aponte para o seu irmão, diga: de dentro de você fluirão rios de água viva. Você entende o que Jesus está dizendo? Jesus não está falando do novo nascimento mais. Jesus está falando agora da obra do Espírito Santo dentro de você. E Jesus está dizendo que dentro de você terá um rio. E como todo rio, é necessário que ele flua, porque o propósito do rio é fluir para outros. O oceano é diferente do rio. O oceano tem a sua finalidade, mas o oceano ele não corre para outros lugares, dificilmente. O rio sim. O rio está sempre desaguando em outros rios, em outros lagos e até mesmo no próprio mar, no próprio oceano. Então Jesus está dizendo: olha, dentro de você o Espírito Santo ele vai fluir dentro de você. Amém, amados? E nós estamos nesses dias orando,
Nesses dias nós estamos jejuando, nós estamos nos reunindo aqui nos cultos, nas células, nas orações pela manhã, para nós aprendermos a dar vazão a esse rio que há dentro de nós. Nós entendemos, escute, que a vida cristã não é uma vida passiva. A vida cristã não é uma vida em que você apenas recebe, mas é uma vida em que, à medida que você flui, você vai recebendo da parte de Deus. É necessário fluir. O Espírito Santo dentro de você, ele quer fluir. Há uma palavra que é um pouco diferente, é uma palavra que era usada mais pelos judeus. Eles usavam a palavra emanar. Então é o Espírito fluindo dentro de você, do seu interior. O que Jesus estava dizendo é que isso não tem a ver com a sua mente, isso não tem a ver com o seu corpo, mas o Espírito, como um rio, ele vai fluir, ele vai atingir todos os aspectos da tua vida. O Espírito precisa fluir no seu casamento, ele precisa fluir na sua família, ele precisa fluir nos seus negócios profissionais. O Espírito precisa fluir na sua saúde. O Espírito Santo precisa fluir onde você trabalha. O Espírito fluindo em você e tocando os seus amigos, tocando os seus colegas, tocando em pessoas. Esta é a vontade de Deus. Então, quando eu estou vivendo uma vida no Espírito, eu estou fluindo para outros. Eu estou como uma fonte, como rios de águas vivas, tocando em outras pessoas. Versículo 39, isto ele disse com respeito ao Espírito. Então veja, esse rio que flui dentro de você, João está dizendo que Jesus estava falando do Espírito, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Cristo ainda não havia sido glorificado. Escute, porque isso também é óbvio, mas muitas pessoas não entendem. Jesus estava falando do Espírito que eles haviam de receber, porque até aquele momento Cristo não havia sido glorificado. Entretanto, no momento em que Cristo é glorificado, o Espírito é dado. Cristo já foi glorificado? Já, sim ou não, irmãos? Sim. Se o Espírito já foi glorificado, se Cristo já foi glorificado, isso significa que o Espírito já habita dentro de você. Você é a habitação do Espírito. Amém? Só que o Espírito muitas vezes ele está lá dentro de você e é como se ele estivesse adormecido, não porque ele dormiu, mas porque você não dá comunhão a esse Espírito, você não dá lugar a esse Espírito, você não deixa esse Espírito fluir. É como se o Espírito dentro de você estivesse abafado, e você precisa aprender, e Paulo nos explica como fazer isso. Sempre envolve uma ativação da nossa parte. Não há como você fluir calado, não há como você fluir passivo, não há como você fluir com a sua mente preocupada, ansiosa, agitada. Para fluir você precisa se ativar, abrir a sua boca. Em Efésios 5:18 nos ensina como nós fluímos no Espírito, orando em todo tempo, cantando salmos, hinos, sujeitando-nos uns aos outros, participando do culto, levantando as nossas mãos, orando no Espírito. É uma forma de nós fluirmos em Deus. Eu me preocupo muito com as letras das músicas, e nós procuramos ser bem criteriosos nas músicas que nós escolhemos aqui nos dias de culto, e ensino que seja criterioso na escolha das músicas das células também. Mas de vez em quando, não estou falando de hoje, não lembro se aconteceu, mas eu escuto muitos irmãos cantando e orando e pedindo que Deus venha, que o Espírito Santo venha. Então há músicas que chamam o Espírito Santo: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. E eu entendo qual é o espírito da música. O
O espírito da música é encher de Deus, é encher da presença de Deus. Eu não tenho dúvida que o autor da música, ele sabe que ele é a habitação do Espírito Santo, porque isso é unanimidade no meio cristão. Mas o problema é que a música, ela é uma forma de estabelecer um pensamento, uma cultura, uma teologia. E quando nós ficamos pedindo para o Espírito vir, parece que o Espírito Santo não está em nós. Parece que ele vai vir de algum lugar. Não sei de onde, mas algumas pessoas estão esperando que ele venha de algum lugar. Algumas pessoas ficam esperando que ele venha de outra pessoa. Então eu não vejo a hora de o pastor pôr a mão na minha cabeça para eu fluir. Eu não vejo a hora de alguém ungir-me para que eu possa fluir. E isso é sempre um problema. Você não precisa pedir para que o Espírito venha. Você precisa fluir no Espírito Santo. Você precisa abrir sua boca. Você precisa falar, você precisa cantar. Amém, querido? Por isso o culto, na hora de orar, você tem que orar, levantar a sua voz, orar. Hora de cantar, você tem que levantar a sua voz e cantar. E vai ter uma série de resistências para que você não faça isso. Por quê? Porque o diabo não quer que você flua. E eu vou mostrar já no último texto de hoje por que o diabo não quer que você flua. Porque um crente que flui, ele é uma ameaça para o inferno. Um crente que flui, ele é uma bênção nas mãos de Deus. Um crente que flui, ele faz a diferença no seu bairro, na sua cidade, na sua família, em todos os lugares. Então Jesus está dizendo: olha, agora o Espírito já veio, dentro de você tem um rio. Eu carrego um rio onde eu vou. Você carrega um rio onde você vai. Só que esse rio tem que fluir. Amém? Se tem alguém endemoniado, esse rio liberta o endemoniado. Se tem alguém doente, esse rio cura o enfermo. Se tem alguém oprimido, esse rio liberta a opressão do maligno. Se tem alguém abatido, desanimado, cansado, esse rio vai fluindo, fluindo, fluindo. Agora, irmãos, nós estamos num tempo do mundo em que o diabo usou muito bem a tecnologia, e é uma bênção, e eu amo a tecnologia, mas o diabo usou muito a tecnologia, usou muita coisa para tornar as pessoas passivas. Tem pessoas que ficam horas num smartphone passando vídeo, e eu nem vou explicar para você, como psicólogo, qual o problema disso para o seu cérebro e para a sua vida, porque não é a aula que eu estou dando aqui. Mas você pode entrar no Google, que não precisa nenhum profissional. Você não sabe o problema que isso traz para o seu cérebro. Como o seu cérebro fica viciado se você fica horas vendo vídeos. Então a nossa cultura hoje é uma cultura de passividade. Os homens da nossa cultura são homens passivos. Não é difícil de você perceber. Os homens estão lá paradões, às vezes não oram, não louvam a Deus, não falam nada em casa, estão lá. Por quê? Porque o maligno não quer que você flua. Então você chega no culto, o maligno não quer que você flua. Primeiro, ele não quer que você venha, mas uma vez que você veio, o diabo vai fazer de tudo para que você não flua em Deus. E culto não é lugar para fluir, culto é lugar para fluir juntos, porque eu já chego no culto fluindo em Deus. E isso é algo que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, vai te abençoar. Aleluia! Então todo entretenimento que existe hoje é para isso, é para a gente ficar passivo, assistindo a série, o filme, o celular, passivo. Ou então o maligno nos escraviza num trabalho louco, que eu vivo tão cansado que eu não tenho energia para fluir em Deus. Porque para fluir em Deus precisa ter energia. Amém? Se você não tiver energia, se o teu corpo tiver arrebentado, se o teu corpo estiver extremamente cansado, você não consegue, até quer orar, mas você não consegue. Você até quer vir no culto, mas você não consegue. E tantas vezes as pessoas não fluem, elas não estão no culto porque elas estão o quê? Cansadas. Você não foi no culto? Eu estou muito cansado. E domingo devia ser o dia para a gente estar renovado, né? Porque é o dia de descanso.
Eu trabalhei a semana e domingo eu vou o quê? Descansar. Então descanso o meu corpo domingo e eu vou alimentar o meu espírito, encher-me do espírito para começar uma semana poderosa, uma semana ungida, uma semana onde eu vou fluir em Deus. Mas irmãos, eu sou pastor há muitos anos e não é isso que acontece. Por isso eu estou aqui como um profeta de Deus para te alertar, para dizer que você precisa voltar a fluir em Deus, que você precisa fluir todos os dias, que você precisa fluir o tempo todo, e que você precisa aproveitar as reuniões da igreja, os cultos, as orações, os momentos de louvor, e aprender a fluir em Deus, abrir a tua boca, louvar, orar em línguas. Se você não é batizado no Espírito, peça hoje: eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero orar em línguas, eu quero fluir. Põe louvor na tua casa, põe louvor no teu quarto, põe louvor no teu carro, vai louvando, vai cantando, vai exaltando a Deus. Diminui o celular, diminui a televisão e diz: eu vou fluir em Deus, eu vou fluir no Espírito, eu vou fluir na presença de Deus. Aí o que acontece com a pessoa que flui? A gente vai terminar, Ezequiel 47. Aleluia. Ezequiel 47, verso 1. Eu quero que você comigo conecte esses textos, porque primeiro nós falamos de Nicodemos e Jesus disse: fluir é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Agora Jesus se levanta lá na festa dos tabernáculos e Jesus diz: olha, o Espírito Santo vai ser uma fonte jorrando dentro de vocês. Aleluia. Irmãos, o Espírito Santo é o remédio para tudo. Imagine que uma pessoa, ela tivesse várias doenças, ela tivesse vários ites, ela tem bronquite, ela tem rinite, ela tem, que mais que termina com ite? Sinusite, que mais? Gastrite, ites e mais ites e mais ites. Essa pessoa está doente, ela vai no médico e o médico vê que ela tem uma série de doenças e que precisaria teoricamente de uma série de tratamentos, mas o médico disse: olha, inventou-se agora uma vacina, e essa vacina é capaz de resolver com uma única dose todos os seus ites, todos os seus problemas. Basta que você aplique essa única dose. Maravilha, amém? O Espírito Santo é essa dose de Deus para você. Todos os problemas da nossa vida serão resolvidos pelo Espírito Santo. Sabe por quê? O Espírito Santo te ensina a ser pai, o Espírito Santo te ensina a ser marido, o Espírito Santo te ensina a ser filho, te ensina a ser empregado, te ensina a ser patrão, te ensina a ser líder, te ensina a ser pastor. O Espírito Santo te ensina a ser um funcionário, te ensina a ser esposa. O Espírito Santo te ensina a ser uma ovelha. O Espírito de Deus te ensina todas as coisas. Mas se fluir, irmão, se você fica: a vida está difícil, esse culto, você não flui, não acontece nada. Se você: que vida difícil, que quanto problema, quanta resistência, quanta luta, misericórdia, não adianta. Flua. Está resistência, eu vou fluir. Estou sem dinheiro, eu vou fluir. Estou doente, eu vou fluir. Não é fácil, não é fácil, mas uma vez que você começa, coisas vão acontecer. Coisas vão acontecer, milagres vão acontecer. Uma vez que você começa, você começa a fluir. Você levanta e diz: bom dia, Espírito Santo, vamos trabalhar comigo. Tem um contrato lá amarrado, tem uma situação do teu trabalho difícil. Espírito Santo, me ajuda, me orienta, me ajuda, Espírito Santo, como eu resolvo isso, como eu lido com isso, como eu trato com isso. Tem uma crise conjugal, uma crise familiar, uma luta com o filho teu, um vício, uma droga dentro da tua casa, e você não sabe o que fazer, não sabe como resolver isso. Espírito Santo, me ajuda. Está desempregado, Espírito Santo, abre uma porta para mim, me dá emprego, prospera. Irmãos, é tudo por meio do Espírito Santo, tudo por meio do Espírito Santo. Amém? Porque uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo, ela é cheia de carne. E sabe, irmão, não sei o que é pior, o crente carnal ou não crente.
Que o não crente está perdido. Agora o crente carnal, ele está achado. Ele é do Senhor, mas ele anda na força da carne dele. Ele anda no braço dele, ele anda na força dele, ele quer resolver as coisas na sua capacidade, e não deixa o Espírito mover, não deixa o Espírito fluir. Então ele vive uma vida guiada pelos seus sentimentos, guiado pelas suas emoções, guiado pelas circunstâncias, e o Espírito Santo é apenas um coadjuvante na vida dessa pessoa. Aqui em Ezequiel 47, quero terminar com esse texto, e nós vamos terminar, e nós vamos ter um tempo para fluir aqui hoje, amém? Porque eu vim aqui para fluir em Deus junto com você. Eu estou fluindo o dia todo hoje, irmão. O dia todo eu estou fluindo em Deus, e você também precisa nesses 21 dias fluir em Deus. Eu preciso te chamar essa última semana. Nessa última semana algo tem que acontecer com você. Você precisa voltar a fluir no Espírito como nunca antes, se encher de Deus, dar liberdade ao Espírito, orar em línguas, chorar, cantar, dançar, pular, não sei, mas fluir em Deus. Depois disto, Ezequiel 47, lembra do que nós já lemos. O homem me fez voltar à entrada do templo. Então é uma visão do profeta Ezequiel. Ele está dizendo que um homem o fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Se você entende um pouquinho de geografia, você já sabe que Ezequiel estava vendo um rio, porque o rio vem sempre debaixo da terra. Então ele vê o templo, e ele vê que debaixo do templo começa a aparecer, sair águas. Versículo 2: ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas. Quando a gente lê a Bíblia, e o que eu estou fazendo hoje com você é apenas ler a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos ficar atentos aos detalhes, que a Bíblia é um livro de detalhes. Então o que Ezequiel vê? Um rio que flui do templo, começa de baixo, águas, né? Até aqui não usa o nome rio, mas já vai usar, águas que fluem debaixo do templo, e Ezequiel está dizendo que estas águas, elas correm, elas fluem, amém? As águas correm, as águas fluem, amém? Versículo 3: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados. 1000 côvados equivalem a uns 500 metros. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Agora veja, águas que me davam pelos tornozelos. Versículo 4: mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas do rio tinham o quê? Crescido. Então escute, Jesus disse que dentro de você, Ele colocou um rio, e agora Ezequiel, ele tem a visão profética desse rio. O templo aqui não é este templo, o templo aqui é você, é eu e você. E Ezequiel teve uma visão de que dentro do templo as águas, elas podem crescer, elas podem aumentar. Mas como é que as águas aumentaram? À medida que o profeta
andava. À medida que o profeta ia colocando os seus pés na água, primeiro ele colocou os tornozelos, depois ele colocou os joelhos, depois ele colocou os lombos, e então foi-se um rio a qual não se podia atravessar. Então, à medida que Ezequiel ia fluindo no rio, à medida que ele ia entrando no rio, à medida que ele ia se envolvendo no rio, o rio ia crescendo. Aleluia. Quanto mais você flui, mais você cresce em Deus. Quanto mais você flui, mais o rio de Deus opera em sua vida, mais o rio de Deus é ministrado a você. Veja, é muito evidente que isso é uma operação do Espírito Santo, mas que isso também, irmãos, tem a ver com a gente, sim ou não? Tem a ver com você. Você precisa fluir. Diga para quem está ao seu lado: você precisa fluir. Diga para outra pessoa: flua mais. Aleluia. Versículo 6: e me disse: viste isto, filho do homem? Então ele me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Por que o profeta é levado à margem? Para ele ver tudo que o fluir do rio faz. Então eu quero que você veja agora, para a gente terminar, o que esse rio que está dentro de você é capaz de fazer e é capaz de realizar. O que esse rio é capaz de operar. Olha só, versículo 7: tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, as águas do rio, e descem, porque o curso do rio sempre, desce. Essas águas descem, veja, e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão, o que, irmãos? Saudáveis. A primeira coisa, quando você está fluindo, a morte torna-se vida. Quando você está fluindo, a vida entra e a morte sai. Quanto mais você flui, mais vida. A morte está aí, é um dos inimigos a ser vencido. A morte, não só a morte como ausência de vida, mas a morte como ausência de Deus, a morte como falência, a morte como doença, a morte como apatia, a morte como frieza espiritual. Se você vai fluindo neste rio, sabe o que acontece, querido? A vida de Deus vai fluindo junto com você. Então, quanto mais flui, mais vida. Porque há pessoas que não têm vida porque elas não fluem. Porque há famílias que não têm vida porque não fluem. Porque há lares que não têm vida porque não fluem. Porque há pessoas que não têm vida porque elas não fluem em Deus. E quando não flui o rio, vai ter morte. Satanás vai se estabelecer ali. O maligno vai se estabelecer ali. E ele vai agir na mente, ele vai agir nas emoções. Ele vai colocar pensamentos destrutivos, ele vai colocar pensamentos de morte, ele vai colocar pensamentos sem nexo, sem nenhuma razão, mas que são plantados na mente das pessoas. Quantas pessoas têm pensamentos sem razão alguma, que se elas estivessem numa boa consciência, elas entenderiam aquilo. Isso não vai acontecer, mas o diabo estabeleceu um pensamento na mente delas, porque elas pararam de fluir. Eu vou morrer. Mas você não fez check-up? Fiz, está tudo bem? Está tudo bem. Você está se cuidando? Estou se cuidando, mas eu vou morrer. O que é isso? É um pensamento de morte. Está precisando o quê? Fluir. Amém? Está precisando fluir. Fulano de tal está falando mal de mim. Não, mas você ouviu? Você escutou? Não, mas eu sei a forma como ela olhou, a forma como ele olhou. Então, é um pensamento de morte. Por que isso está acontecendo? Porque você não está fluindo. Amém, irmãos? Quando as pessoas não fluem, o diabo ele vai dominando a mente das pessoas.
Por isso Ezequiel está dizendo: olha, à medida que o rio vai chegando, onde a morte, ela vai sendo extirpada, e a vida de Deus vai fluindo. Então Deus te colocou ali dentro da tua casa para tu fluir. Deus te colocou ali naquela empresa para você fluir. Você não é um termômetro. Você não está ali para dizer: está difícil, está ruim, falta dinheiro, está complicado. Não, Deus não te colocou ali para isso. Deus te colocou ali para fluir e trazer vida. Trazer vida. Versículo 7: tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado e de outro. Já lemos: então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. 9: toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. Onde está o rio? Onde está o rio? Dentro de você. O rio está no templo, saindo já do templo, e o rio está dentro de você, saindo de você. Por isso, onde você passa, você não é contaminado. Onde você passa, você contagia. Você não é contaminado. Se você passa em frente de um terreiro, você não é contaminado se alguém lança uma palavra maligna contra você. Você não é contaminado se alguém espragueja sobre você. Você não é contaminado se alguém te persegue. Não, não, porque você carrega dentro de você o rio. Ao contrário, você contagia as pessoas. Você vai ministrando sobre as pessoas, você vai liberando vida sobre as pessoas, você vai tocando as pessoas. Então você precisa ter esta mentalidade: eu estou aqui nessa empresa, eu estou aqui nessa escola, eu estou aqui nessa faculdade, eu estou aqui nessa casa, eu estou aqui nesse bairro, eu estou aqui nesta célula, eu estou aqui neste lugar para trazer a vida de Deus neste lugar. É esse espírito que você precisa ter, filho. Não espírito de nhenhenhê, não espírito de não. É um espírito de entender: onde eu vou vai vida, onde eu vou vai unção, onde eu vou vai glória de Deus, onde eu vou vai presença de Deus. Aleluia. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Vai ter vida. Crente que flui por onde ele passa tem vida. Onde ele passa, as pessoas são impactadas, tocadas, ministradas, sabe? As coisas acontecem. Por onde essa pessoa passa, as coisas vão acontecendo. 10: junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Versículo 12: junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O que Ezequiel está dizendo? Que onde você está a prosperidade, onde você está a abundância, onde você está a portas abertas, onde você está milagres, onde você está intervenções sobrenaturais, onde você está coisas impossíveis, improváveis acontecem, onde você está a morte é eliminada e a vida é liberada, onde você está. Amém? Então mude ambientes. Por meio não de você, não é você. Entenda isso, não é você. É o Espírito em você. Não é a sua capacidade, não. É o fluir do Espírito em você. Aí termina dizendo: o seu fruto, quer dizer, o fruto do rio que está em você, servirá de alimento
e a sua folha de remédio. Irmão, você quer ser cura para as pessoas? Só umas 3 pessoas, eu vou perguntar de novo, para te dar chance. Você quer ser cura para as pessoas? Você quer ser remédio para as pessoas? Aleluia. Deus te chamou para isso. Deus não te chamou para ser parte do problema. Deus te chamou para ser parte da solução. Deus não te chamou para adoecer. Deus te chamou para curar. Amém. Você não foi colocado por Deus para ser alguém que adoece a outros, mas Deus te levantou para que você seja um remédio para outras pessoas. Que as pessoas te procurem e digam: qual é a palavra que você tem para me dar? Ore por mim, ministre em minha vida, libere algo sobre mim, eu estou precisando. É para isso que Deus te chamou. Mas isso é impossível de acontecer se você não estiver fluindo no Espírito, fluindo em Deus, orando em línguas, se enchendo do Espírito Santo, congregando, reunido com a igreja, nas reuniões, nas orações, fluindo, na sua casa fluindo. Orabashore calabarabashai. Comece a fluir aí. Rabashere querebarasoro boroshere querebarasuri andalamanaya. Comece a fluir, comece a fluir. Rabashoro coloporo xandereia. Talvez a pessoa do seu lado não esteja fluindo, você vai contagiá-la. Lembra? Você vai contagiá-la, você vai começar a fluir agora. Rabashoro boro coloboro xere querebara suri andaramanaya. Rebashuri calabara canto lobo xandaraia. Vai, continue fluindo, fique de pé. Rabashore bara canta labashuri anda labarabashou. Reba canta rabasore bara xere querebara soro boro xere querebara sore candarabarabaraba. Rabashore bara canta labashuri andaraia. Flua, flua você, não espere ninguém orar por você hoje. Hoje ninguém vai orar por você, hoje você vai fluir aí. Você vai aprender a fluir no teu lugar hoje. Você vai aprender a fluir em Deus. Flua em Deus, flua no Espírito. Flua em Deus, flua, flua. Orando em línguas, orando no Espírito, se enchendo, se ativando. Recalabaxobrecarabaracalabaraia. Recalabaxe requerebalabachou. Recalabaxe rebarabarabachou. Recalabaxurianda rabaxerere cantalabalabalabas. Recalaba shurianda labalabasho. Recalaba shurianda rebarabasho. O requeterebalabashore cantarabalabashaya. Recalaba shurianda rabarabasho. Recalaba shurianda rabarabashaya. Flua, 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 flua mais, flua mais, flua mais, flua mais. Flua mais, flua mais, flua mais. Flua mais, flua mais, flua. Vai louvando ao Senhor, vai adorando ao Senhor, vai ativando o seu espírito, comande a sua mente. Sua mente não pode ficar passiva, sua mente não pode ficar perdida. Recalabashuri cantalabarabashou. Recalabashore cantarabarabashaya. Nós queremos fluir, nós queremos fluir, nós queremos fluir. Recalabashuri andarabarabasheia. Recalabashuri cantalabashuri anderebarabashaya. Rabashore baracantarabasuri andarabarabashou. Recalabashuri cantarabarabashaya. Vai liberando palavras, vai ativando o seu espírito, vai se enchendo do Senhor, da glória do Senhor, da presença do Senhor, da unção do Senhor. Você veio aqui esta noite para aprender a fluir. Você veio aqui esta noite para aprender a fluir em Deus. Você veio aqui esta noite para aprender a fluir no Espírito. Oh, você vai levar esse rio para a tua casa hoje. Você vai levar esse rio para a tua escola, para a tua faculdade. Você vai levar esse rio para o teu trabalho, para a tua empresa, para o teu negócio. Você vai levar esse rio para a célula. Você vai levar esse rio para todos os lugares. Ha, 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 ha.